Romanos, capítulo 1. Nós vamos hoje tratar o versículo 14, 15, 16 e 17. Eu não sei se eu estou repetindo do Senhor. Não? Amém. Amém. Deus é bom. Nem te perguntei, mas eu imaginei que o Senhor teria chegado até aqui. Romanos, capítulo 1. Amém? Vamos começar do versículo 14. Eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. E assim, quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o evangelho a vós que estáis em Roma. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro judeu e também o grego, ou em outra versão, gentio. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Amém, irmãos? Você pode se sentar glorificando o nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Que coisa linda essa palavra do apóstolo Paulo. E algo muito importante que o apóstolo Paulo tem a ensinar para nós. Como eu disse para os irmãos, já disse algumas vezes, né? Essa carta, essa epístola, ela é muito importante. Alguns escritores, estudiosos vão falar que é o Evangelho segundo Paulo, porque ela trata de coisas profundas aqui, muito importantes para a nossa igreja hoje. Abraão, tudo bom? Deus abençoe. Para a nossa igreja hoje. Então, a primeira coisa que nós percebemos aqui, o intuito dessa carta, a partir do versículo 16, ele vai trabalhar sobre a justiça de Deus. Ou seja, a salvação vem inteiramente de Deus, que é um dom da graça. Faz parte dessa graça, esse favor imerecido, né, sobre a nossa vida. E no versículo 14, ele vai dizer assim: eu sou devedor. É interessante, eu não sei se você parou para analisar essa palavra que o apóstolo Paulo fala, né? Eu sou devedor. Se somos devedor, então devemos. E o que devemos? Anunciar a boa nova de salvação. Eu acho que muitas das vezes nós vivemos a nossa vida de qualquer maneira, porque não entendemos o peso que está de responsabilidade sobre a nossa vida. Todos nós que alcançamos o evangelho somos devedores. Nós devemos pregar o evangelho a todos, tanto a sábios como a ignorantes. Perceba que há uma grande facilidade da nossa parte, de transmitirmos o evangelho para pessoas que não têm muita sabedoria, que não têm acesso, né, ao conhecimento, a algumas coisas. Há uma certa facilidade. Por exemplo, quando você encontra alguém que está desprovido do básico, você fala com muita propriedade, Jesus. Mas quando estamos diante da sabedoria humana, que não é muita coisa, mas há um destaque nisso, a gente muitas das vezes trava. Não é? E quando eu digo sabedoria humana, e o texto também está deixando isso claro, é também bens da terra. Quando você está diante de pessoas que têm bens, que têm algum tipo de cultura mais elevada, acesso a outros níveis de cultura, a gente trava. A gente trava porque muitas das vezes, eu não sei se acontece com você, mas acontece com muitos, é que a gente acha que o evangelho é só para as pessoas
necessitadas de coisas. Não, o evangelho é para todos. O apóstolo Paulo está dizendo que tanto gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Não existe classe que não precise do bom evangelho de Cristo Jesus. Do maior ao menor, eles precisam ouvir da nossa boca, porque nós devemos isso a eles. Porque nós temos o evangelho de Cristo Jesus. Você precisa ter um encontro com Cristo Jesus. Pastor, mas olha, de repente eu não vou ter acesso ao coração desse homem. Você não vai ter mesmo, não. Nem eu, nem você temos acesso ao coração de ninguém. É o poder do evangelho que faz. É o Espírito Santo de Deus que desmonta, que entra no mais íntimo do ser do homem e faz ele entender que ele, apesar de ter tudo na terra, não tem nada. Apesar de estar sentado no lugar mais alto, ele está fadado a ficar no lugar mais baixo. Por quê? Porque só o evangelho de Cristo Jesus pode nos dar acesso à sabedoria e o entendimento que vem do céu. Então nós precisamos colocar, como Paulo se colocou, devedores. Eu sou devedor. Eu preciso falar desse evangelho tanto a sábios quanto a ignorantes, tanto a gregos quanto a bárbaros. Não existe classe, não existe cultura, não existe país, não existe pessoa que não precise do bom evangelho de Cristo Jesus. Quem entende isso nessa noite? Aleluia. E ele vai dizer no versículo 15: assim quanto a mim, assim quanto está em mim, estou pronto para vos anunciar o evangelho a vós que estáis em Roma. A pergunta que eu faço para nós nessa noite: estamos prontos? Paulo vai dizer: assim como está em mim, assim como eu entendi, assim como eu abracei, assim como eu vivo esse evangelho, eu estou pronto também, não só a viver o evangelho, mas a anunciar o evangelho, com autoridade. E não é com muitas palavras, não é com sabedorias humanas. O evangelho de Cristo Jesus é pelo Espírito Santo de Deus. Não pense você em se preparar, que como que eu vou falar, o Senhor mesmo já falou com os discípulos. Não fiqueis preocupados. O Espírito Santo de Deus vos dará a palavra que vocês precisam falar. Porque, irmãos, às vezes você vai encontrar um ser humano muito sábio, mas pelo Espírito ele precisa ouvir coisas simples e profundas. E às vezes você vai encontrar um ser humano, às vezes com pouca sabedoria, que o Senhor vai te usar com sabedoria para alcançar níveis do coração e do entendimento dele, que se você tivesse na carne você não conseguiria entrar. É por isso que não é você que prega o evangelho, o evangelho não é seu. O evangelho não é domínio do homem. O evangelho veio de Deus para o coração do homem, e se Deus nos deu, nós precisamos também compartilhar esse evangelho, não com a nossa sabedoria, não com o nosso braço, não com a nossa técnica, mas com a sabedoria que vem do alto, para transformar o homem. Então Paulo vai dizer: eu sou devedor, e quanto isso está em mim, isso que eu carrego está pronto, eu estou pronto para anunciar. Eu quero saber nessa noite onde estão os prontos para anunciar o evangelho de Cristo Jesus. Porque se o Senhor está falando isso nessa noite, o Senhor vai preparar já um momento para você anunciar o evangelho como você nunca anunciou. O Senhor vai preparar um ambiente, vai preparar pessoas. E agora o seu entendimento vai ser mudado a partir de hoje. O evangelho não é seu, você não tem que se preocupar em defender o evangelho. Deixa eu dizer algo para você aqui, irmão. O evangelho não precisa de defesa. Foi falado isso até domingo aqui pelo pastor Eliezer. E ele está certo. Não, porque... Não, meu irmão. O evangelho é o evangelho. Ele é completo. Agora, está com a pessoa querer aceitar ou não. No tempo de Jesus, muitas pessoas viraram as costas para o evangelho. E hoje acontece isso também. Mas no que depender de mim e você, nós somos o evangelho que anda na face dessa terra. Nós somos a Bíblia viva de Deus andando pelos quatro cantos desse mundo.
no seu trabalho, no meio da sua família, na sua parentela, com o seu namorado ou sua namorada, com seu esposo ou sua esposa. Nós precisamos estar prontos para ser o evangelho que fala, o evangelho que anda, o evangelho que respira, o evangelho vivo. É isso que eu tenho pedido ao Senhor para a minha vida e para a sua vida, que sejamos o evangelho vivo. Que as pessoas olhem para nós e vejam a Bíblia viva de Deus, através do nosso trato, através do nosso testemunho, através do nosso comportamento, através das nossas condutas, através de tudo que fazemos durante o nosso dia e quando estamos sozinhos. Nós somos o evangelho de Deus na face da terra. Aleluia. Eu estava vendo uma pesquisa, eu ainda estou me aprofundando, porque eu vou trazer uma palavra concernente a isso, o que está acontecendo com a sociedade hoje. Hoje nós temos um equipamento que ele é uma bênção, mas ao mesmo tempo ele é uma maldição. É uma maldição porque está me espantando a quantidade de idosos que têm se veredado por esse material. Pessoas perdem 4, 5 horas em cima disso aqui, procurando receita de bolo, procurando forma de fazer crochê, procurando como fazer bijuteria, e aí você joga na sua mente, não, mas eu estou fazendo uma coisa sadia, eu estou aqui, mas você está perdendo tempo com isso aqui, ao invés de perder tempo com o bom evangelho de Cristo Jesus. Porque as pessoas não vão aceitar Jesus porque você sabe fazer crochê, não. As pessoas não vão aceitar Jesus porque você sabe o que está acontecendo no mundo através disso aqui, não. As pessoas vão aceitar Jesus porque o evangelho de Cristo Jesus está entranhado dentro de você. Porque você mergulha na palavra, porque você ama a palavra, porque você não gasta o seu precioso tempo com aquilo que não honra, não glorifica, não exalta e não agrada a Deus. Então nós temos hoje uma classe de pessoas de meia idade que estão presas a esse aparelho, que perderam o gosto da leitura. Quando eu digo meia-idade é porque meia-idade pegou uma boa parte de boa leitura. Liam livros, liam a palavra de Deus, gostavam de se deleitar nas escrituras, e hoje já não gostam mais. Não há mais graça em abrir a Bíblia, porque o cérebro foi modificado com essa tristeza que está acontecendo hoje na humanidade. Eu digo isso porque me chamou a atenção uma certa feita que eu fui visitar um amigo e tinha lá a mãezinha dele e ela só falou comigo uma vez. O resto do tempo, as 2 horas que eu fiquei lá, ela ficou sentada na cadeira fazendo assim, ó. Vê se não é isso que acontece por aí. Duas horas. Aí quando eu fui sair eu falei, fica com Deus, tá, querido? Emburrecendo os homens e mulheres de Deus. Um alerta para você. Faz um teste na sua vida. Deixa o celular em cima da mesa sem olhar para ele durante umas 3 horas. Se você não consegue fazer isso, você é escravo dele. Se você não consegue se desvincular desse negócio, é porque você é escravo dele. Então não pense você porque você está vendo receita, porque você está vendo mecânica de carro, como passar a marcha do automático, que você não está fazendo errado não. Está fazendo errado sim. Você está gastando tempo precioso que você podia estar em oração ou leitura da palavra. Como é que eu vou pregar o evangelho se eu não conheço o tal? Como é que eu vou falar de Jesus se eu não conheço a palavra? O Senhor Jesus está nos chamando hoje para conhecermos a boa palavra de Cristo Jesus. Nós não podemos ficar longe. Eu peço que um obreiro ajude ali, por favor. Tem alguma pessoa precisando de ajuda ali, uma informação. Só um obreiro só para dar um apoio ali, o irmão Antônio. Obrigado. Amém. Então, nós precisamos estar atentos àquilo que é a vontade do Senhor. Mas precisamos nos vincular dessas questões. Lembra que antes era televisão, irmão? Eu era garoto aqui na igreja, o pastor... Muitos pregadores chamavam a atenção de televisão. Quem lembra disso, irmão? Que a televisão estava tirando os crentes, né, Marquinhos? Não é, irmão? Não é, Ronaldo? Tirando os crentes da igreja. Né? Que as televisões começaram a chegar dentro da casa. E a preocupação dos pregadores é, cuidado com a televisão, a televisão.
Agora não, irmão, não é mais televisão. Agora é isso aqui, ó. Esse microcomputador que você faz o que você quiser aqui nele. Tudo. De santificação a pior pecado do mundo você encontra aqui. Está aqui dentro. Mas nós precisamos dominar isso aqui. Nós precisamos usar isso aqui na hora certa e usar mais a palavra do que a tecnologia. Quem está entendendo o que o Senhor está falando nessa noite, irmão? O Senhor está nos chamando a estar pronto, mas para estar pronto, eu tenho que estar com as minhas ferramentas afiadas. Eu preciso estar alinhado com o céu. Obrigado, os obreiros que me ajudaram. Eu preciso estar alinhado. O apóstolo Paulo prega para todo mundo gentio. Aqui você vai perceber, no versículo 16, acompanhe comigo, olha que coisa linda. Porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo. Eu não me envergonho do evangelho de Cristo. Bom, se você não entender o contexto que Paulo está, fica difícil. Que vergonha é essa que Paulo está falando, né? Que vergonha é essa? É, o Cristo que ele prega foi pregado na cruz. Para os romanos, ele era um malfeitor. Independente do que contasse para eles. Espera aí, você está falando de Jesus Cristo, é o que foi crucificado? E o que dizem que ressuscitou? Para os romanos, para os bárbaros, para os gregos, para os gentios, anunciar Cristo era vergonhoso. E ele está dizendo, eu não me envergonho do evangelho. Eu não me envergonho. Irmãos, até hoje, às vezes a gente fica sem jeito para falar do evangelho. Às vezes você conversa com um jovem, você percebe que há uma dificuldade. Né? Há uma dificuldade hoje de falar do evangelho. Paulo também tinha a mesma dificuldade, talvez até pior. Mas ele deixa claro para os romanos, olha, eu sei para onde eu estou indo, eu sei para onde essa carta vai chegar, e eu quero deixar claro para vocês, eu não me envergonho do evangelho. Por quê? Porque Paulo está confiante no poder do evangelho, de trazer o poder salvador de Deus para aceitar a humanidade pecadora. Ele sabe que o evangelho é o único caminho para o pecador ter acesso de novo ao Pai. Ele sabe disso, a ótica dele é diferente. Enquanto muitos estão sem graça com o evangelho, porque o Cristo, ele estava na cruz, ele foi colocado lá como o pior dos malfeitores. Paulo entende que se não for o evangelho e o poder salvador do tal, os homens pecadores não poderiam ter acesso à presença de Deus. Apesar da difícil situação da igreja no mundo que se opõe a ela, o apóstolo Paulo não tem medo de pregar as verdades do evangelho aos pecadores. A vergonha de ser evitado não apenas o constrangimento por ser um cristão, mas também o medo das repercussões de proclamar a verdade de Deus para um mundo que não os quer. Então, geralmente, o mundo não quer. E isso nos constrange. Semana eu fui conversar com um amigo, um companheiro. Eu falei, rapaz, o Senhor tem saudade de você, rapaz. Você tem propósito de Deus na sua vida, rapaz. Vamos caminhar. Rapaz, eu tenho certas dúvidas com essas coisas, eu não acredito, sabe? Para mim tudo é Deus. Falei, não, meu irmão, não. Tudo é Deus, não. A palavra de Deus, ela nos orienta quem é Deus e o que é o evangelho. Você precisa crer na palavra, você precisa se deleitar na palavra. Não vou falar de religião, não vou falar de nada, eu quero falar para você da palavra. Ah, mas quando eu tento até ler a palavra, porque eu já fui católico e tal, mas quando eu começo a ler, eu não entendo nada. Falei, mas a partir de hoje eu vou orar ao Senhor pela sua vida, para que o Espírito Santo esclareça para você o que a palavra quer dizer. Começa lendo João. Não é isso, Presbítero Francisco? Eu lembro que o Senhor deu uma palavra aqui falando sobre isso, que o Evangelho de João é um evangelho gostoso de ler, é um evangelho que traz a subjetividade, o amor de Deus, o verbo que se fez carne. Eu falei para ele, começa lendo o livro de João. E ele falou comigo, eu vou começar então.
Eu falei, se você tiver dúvida, você me liga, que a gente tenta olhar junto, eu vou tentar te ajudar. Ele falou, tá bom, então eu vou começar com João. A gente tem que estar pronto para falar o evangelho, irmão. Não é para defender, não é para dizer que aquele está errado ou que esse está certo, é para falar da palavra. Meu amigo, você não teve encontro com a palavra. Quando você tiver um encontro com a palavra, porque só Cristo salva. Ele batiza, Ele cura, Ele transforma. É Cristo, é por Cristo e para Cristo. Você precisa conhecer o Cristo da palavra, porque quando você conhecer o Cristo da palavra, a sua mente vai ser iluminada. Iluminada. E ele foi com aquela palavra no coração, e eu acredito que ele já está lendo. Não, ainda não teve dúvida, quando me ligou ainda. Né? Mas eu estou orando por ele, estou orando por ele. Por quê, irmão? Por que eu preciso pregar esse evangelho? João 3,18. Olha o que vai dizer João 3,18. Quem nele crê não é condenado. Eu preciso com urgência pregar o evangelho, como diz Paulo aqui, e não ter vergonha do evangelho, porque quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito de Deus. E o julgamento deste é que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Muitos homens vão amar mais as trevas. Não fique preocupado com isso. Seja a luz dissipando as trevas na vida desses homens. Pregue o evangelho a tempo e a fora de tempo. Use a palavra com sabedoria. Muitos vão dar as costas, porque as obras deles são más. Vão dar desculpa de outras coisas, mas na verdade é porque as suas obras, eles não querem deixar suas obras de escuridão, de perversidade. Eles não querem abrir mão do velho caminho, do caminho de pecado. E eles vão dar várias desculpas. A mais usada hoje é: Deus está em todo lugar, inclusive em mim. Não, irmão. Que Deus está em todo lugar, é claro. Mas Ele só está naquele que o busca em espírito e em verdade. Você sabe qual é o inferno de Satanás? O inferno de Satanás é que, apesar de Deus estar em todo lugar, não está nele. Deus está em todo lugar, mas não está em Satanás. Porque o coração dele é perverso. Porque o coração dele se inclinou para o mal. Porque ele se rebelou contra a palavra. E como Satanás, temos muitos homens aí que não querem a palavra. Não tem problema, nós vamos continuar clamando e vamos continuar anunciando o bom evangelho de Cristo Jesus. Eu não me envergonho do evangelho. Por quê? Pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, ou gentio. O que Paulo está dizendo? O evangelho é para salvar toda a humanidade. Porque tinha os judeus e tinha o resto do mundo. Então, quando ele diz judeus e gregos, ou gentios em outra versão, porque eu prefiro gentios, porque agrega melhor, ele está dizendo: o evangelho é para toda a humanidade. Não é para A ou para B, não é classe alta, classe média, não é para rico nem pobre, é para todos aqueles. Se hoje estiver uma pessoa na face dessa terra, na situação que ela tiver, se ela clamar a Cristo Jesus e aceitar o evangelho de Jesus, a vida dela pode ser transformada do dia para a noite, porque o poder do evangelho é transformador. Eu não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus. É o evangelho que quebra as correntes. É o evangelho que quebra as cadeias. É o evangelho que derruba muralhas. É o evangelho que rompe com o pecado. É o evangelho que limpa, que transforma. É o evangelho que derruba a barreira que separa o homem de Deus. Nada pode contra o poder do evangelho. O homem mais sábio do mundo não consegue diante do poder do evangelho. O homem mais rico do mundo não consegue diante do poder do evangelho. O poder do evangelho
pode salvar o homem do pecado, pode salvar o homem do inferno, do lago de fogo. O poder do Evangelho. Esse Evangelho alcançou você. Esse Evangelho me alcançou. É por isso que eu estou radiante na presença do Senhor, porque o Evangelho me alcançou. Quem sou eu, irmãos, para ter acesso a esse Evangelho? Mas ele me alcançou. Quando eu escutei sobre o Evangelho, eu disse sim. Quando você escutou sobre o Evangelho, você também levantou sua mão e disse sim. Louvado seja o Senhor pelo poder do Evangelho. Louvado seja o Senhor. Você pode glorificar o Senhor por isso? Agora, nós precisamos ter cuidado com a vergonha. A vergonha é algo que assola a nossa vida. A vergonha do Evangelho que cremos e servimos. Quantas vezes, pare para meditar na sua jornada, você deixou de falar algo porque você ficou envergonhado com algumas coisas? Se isso não aconteceu com você, parabéns, louvado seja Deus pela sua vida. Mas isso já aconteceu algumas vezes comigo. O ambiente que eu estava não era favorável. A conversa não era agradável para eu trazer o Evangelho. Então me veio um desconforto. E eu não anunciei o Evangelho quando era para anunciar. E aquilo ali corroeu o meu coração. E eu fui para casa, em tenra idade ainda. Eu falei, gente, eu prego nos altares. Eu prego no culto de jovem. Por que eu não falei do Evangelho aqui? Porque eu fiquei com medo do aparente, do momento, do ambiente que eu estava. Eu parei para olhar com os olhos naturais. Eu não estava olhando com os olhos da fé. Então isso não é novo, porque Jesus alertou os discípulos sobre terem vergonha dele. Olha o que está escrito aqui em Marcos 8:38, acompanhe comigo, por favor. Olha que coisa linda que Jesus vai alertar, um alerta para todos nós. Nós estamos numa sociedade que nós somos apertados, nós somos sufocados, e muitas das vezes calados, mas o Senhor está nos levantando hoje com autoridade. Não para sermos ignorantes, truculentos, mas para trazermos a doce palavra de Deus, através do Santo Espírito. Olha o que Jesus vai falar para os discípulos. Assim sendo, numa época como esta, de incredulidade e perversidade. Pô, parece que o Senhor está falando de hoje. Amém? Assim sendo como numa época como esta, de incredulidade e perversidade. Se alguém tiver vergonha de mim e dos meus ensinamentos, então o Filho do Homem, quando voltar na glória do seu Pai, juntamente com seus santos anjos, também essa pessoa não oferecerá honra. Vergonha não é de agora, não, isso é antigo. A gente às vezes tem vergonha. A gente não fala que tem vergonha, mas a gente se cala no ambiente. Mas o Senhor vai te levantar com valentia, com intrepidez. Eu profetizo para a nossa vida nessa noite. O Senhor vai dar a palavra certa na hora certa. Vai fluir da tua boca como uma espada afiada de 2 gumes. Deus vai te usar para a glória dEle. É por isso que o Senhor está falando conosco nessa palavra. O Senhor está dizendo, eu não quero que nesse momento de incredulidade e perversidade, é hoje, o Senhor está falando hoje, 2024, incredulidade e perversidade. Eu não quero que vocês se envergonhem de mim e do meu Evangelho. Porque quando você for falar de Jesus, muitos vão falar, isso aí é quadrado, rapaz, isso aí você está por fora, isso aí é coisa dos antigos, isso aí não tem base científica. Querido, toda base científica que existe, a base dela é a palavra de Deus. Porque Deus falou, haja. Se não fosse o Senhor falando, haja, não tinha cientista, não tinha base científica, não tinha nada. Então isso é conversa fiada. A minha base, a minha estrutura é a santa e poderosa palavra de Deus. É nela, eu estou fincado nessa rocha.
Eu não vou me fincar em barro vermelho que pode desbarrancar do dia para o outro, não. Eu vou me fincar na rocha. Onde está a rocha, pastor? É a palavra, é a Santa Escritura de Deus. Vai vir vento, vai vir tremor, vai vir tempestade, mas você vai estar fincado na rocha. Enquanto está todo mundo indo embora, você está firme, porque você não se envergonha do Evangelho. Quem está entendendo isso nessa noite? E Paulo fala em outro lugar sobre a loucura da cruz. Por exemplo, 1 Coríntios 1,18, porque é loucura. Para os que estão perecendo, para os que não entendem, é loucura. Olha que Paulo vai dizer com 1 Coríntios 1,18: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão sendo destruídos, porém para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Aleluia! É o poder de Deus. Porquanto está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos homens cultos. Considerando que na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana. Foi do agrado de Deus salvar os que creem por intermédio da loucura da proclamação da sua mensagem. Nós, entretanto, proclamamos a Cristo crucificado, que é o motivo de escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Enquanto muitos judeus se escandalizavam com a cruz de Cristo, enquanto era loucura para os gentios, para nós é poder de Deus, é glória de Deus, é vida eterna. Para nós a cruz é vida eterna. Por isso eu não me envergonho. Perceba que Timóteo, há uma certa timidez da parte de Timóteo para confrontar os falsos mestres, que levavam o apóstolo a desafiá-lo a não se envergonhar do Senhor ou do próprio Paulo. Paulo vai dar uma palavra para Timóteo, porque se levantaram falsos mestres dizendo: não é bem assim. Não, Timóteo, não, você é novo. Você precisa entender, nós temos mais idade, Timóteo. Aí Paulo vai dar uma palavra para ele. Vamos lá comigo? 2 Timóteo 1,7. Olha como é preocupante a situação que nós estamos vivendo com os nossos jovens. Nós temos alguns jovens aqui que precisam entender isso. Que nós não podemos se envergonhar do Evangelho e nem se acanhar, se acovardar diante de pessoas pseudos, inteligentes, sábios, doutores, né? Olha o que vai dizer 2 Timóteo 1,7. Porquanto Deus não nos concedeu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e equilíbrio. Está vendo? Olha que tripé maravilhoso: poder, amor e equilíbrio. Então nós não vamos ser covardes, mas nós vamos usar o poder do Evangelho, o amor de Cristo Jesus, o equilíbrio da Trindade para trabalharmos na vida dos irmãos, daqueles que não estão entendendo. Aí ele vai dizer: assim sendo, olha o que vai dizer para Paulo, para Timóteo: não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, prisioneiro dele. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos pela causa do Evangelho, conforme o poder de Deus. Então ele está dizendo: Timóteo, participa comigo, Timóteo. Não se envergonhe nem do Evangelho, nem de mim, porque eu estou preso em cadeia, não. É poder de Deus, Timóteo. Não é teu poder, não é tua mão, não é o que você faz. É o poder do Evangelho que está sobre a sua vida, Timóteo. Não se envergonhe desse Evangelho. Porque provavelmente muitos falaram assim: mas quem é seu mestre? Paulo? Não é o que está preso? Não é o que foi açoitado? Que mestre é esse, rapaz? Que Jesus é esse? Vem, meu irmão. As pessoas vêm contra nós, irmão. Vem com a palavra satânica. Peraí, você é crente? Mas como é que você está aqui no hospital aqui, pá? Seu pai está internado, sua avó está doente, seu tio está... Que negócio, que evangelho é esse? O evangelho nosso não é de coisas. O evangelho nosso é de reino celestial, é de terra santa, é de vida eterna. Está doente aqui sim, está doente, não sei se vai curar ou se vai levar, mas uma coisa eu sei: está com Jesus. Se Jesus não estiver com ele, ele vai estar com Deus, porque a morte não domina mais sobre a nossa vida. Poder do Evangelho de Cristo Jesus.
Então as pessoas vêm pegar as coisas aparentes para lançar no nosso rosto. Fizeram isso com Timóteo, vão fazer isso com a gente. Que é isso? Que evangelho é esse? Não, eu estou fora disso aí. Eu estou muito bem, eu tenho minha... Não, irmão, você não está bem, não. Você não está bem, não, porque a palavra diz que só tem um jeito da gente estar bem. É alinhado com a palavra do Senhor, com a palavra de Deus. Você entende isso nessa noite, amém? Não se envergonhar, porque o evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Não precisamos nos preocupar com a nossa própria força, pois o evangelho não depende de nós. O poder de Deus está por trás da proclamação do evangelho, por isso é sempre eficaz. Nenhum ser humano pode evitar o poder convencedor do Espírito Santo por trás do anúncio da salvação de Deus. Em outro lugar, Paulo escreve para nós que somos salvos, a mensagem da cruz é poder de Deus decorrente de Cristo. A mensagem da cruz é o poder de Deus através de Cristo. Todos os 3 membros da divindade estão envolvidos nesse poder divino que traz salvação. Deus, o Pai, é soberano na salvação. Mas a morte sacrificial do Filho na cruz é a base da salvação. E o Espírito entra no crente no momento em que ele chega a essa salvação. Então, é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então, Deus é o amor, o Filho é a graça e o Espírito Santo é o conselheiro. Esses 3 trabalham simultaneamente na vida daquele que abre o coração para o poder do Evangelho. O amor de Deus, a graça do Filho e a comunhão do Espírito. Aleluia. Nada pode contra essa verdade. Só Deus, só Cristo e só o Espírito Santo pode nos levar à compreensão do poder do Evangelho de Cristo Jesus. Jesus disse: Ele vos ensinará. Não vos deixarei órfão. Vos enviarei o Espírito Santo Conselheiro e Ele vos ensinará. Comece a pedir isso ao Senhor. Senhor, me ensine através do Teu Espírito Santo. Senhor, eu quero ler Tua palavra, eu quero que ela salte aos meus olhos. Eu quero entender a profundidade das Escrituras. Peça ao Senhor, porque Ele dá com alegria. Qual pai, o filho pedindo um pão, vai dar uma cobra? Quanto mais o nosso Pai que está nos céus. Nós estamos pedindo algo espiritual, algo que vai nos trazer a compreensão da eternidade. O Senhor vai nos dar, mas é necessário pedir, pedir e dar-se-vos-á. Bater, batei e abrir-se-vos-á. Onde estão aqueles que querem pedir e bater ao Senhor por isso? Eu preciso, irmão. Eu tenho pedido isso ao Senhor. E agora finalizando, Romanos 8, 14. Olha que interessante quando o Evangelho entra na nossa vida. O Espírito Santo agora, ele vai nos orientar. Ele é o nosso conselheiro, ele fala conosco. Ele precisa falar contigo. Não se acostume com o silêncio do Espírito Santo. Nós precisamos estar ligados com o Senhor, porque Ele fala. O Espírito Santo fala. Ele nos conduz. Há muitas pessoas que estão na igreja, mas os ouvidos estão tapados para a voz do Espírito. O Senhor nessa noite está dizendo para mim e para você: eu quero que seus ouvidos estejam apurados para ouvir a orientação do céu. Porque isso é o poder do Evangelho na sua vida. Romanos 8,14. Porquanto todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, não são todos que são filhos de Deus, são guiados pelo Espírito, não. Todos que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Porque às vezes eu vou falar: não, eu sou filho de Deus. Mas eu estou vendo que você não está sendo guiado pelo Espírito. Eu estou vendo que quem guia você é a sua carne. Então você não é filho de Deus. Porque os filhos de Deus são guiados pelo Espírito. Então, irmão, nós precisamos ter muito cuidado na nossa caminhada espiritual, para a gente não ser guiado nem pela carne, nem pela vontade, nem pelo desejo. São 3 forças que nos conduzem para o lago de fogo: carne, vontade e desejo. Às vezes o Senhor fala com você assim: meu filho, faz isso, mas o seu desejo é outro. Mas nós não trabalhamos por desejo,
Nós trabalhamos para um propósito. E qual é o propósito do céu? Ser guiado pelo Espírito. Então todos que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus, pois não recebeste um espírito que vos escraviza para andar de mais uma vez atemorizados, mas recebeste o Espírito que os adota como filho, por intermédio do qual podemos clamar, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus, oh glória. Se somos filhos, então também somos herdeiros, oh glória. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, que realmente participa dos seus sofrimentos, para que na mesma maneira possamos participar da sua glória. O justo viverá pela fé. Que o poder do Evangelho nos alcance cada dia mais. Que toda timidez e toda vergonha saia do meu e do seu coração. Que possamos crescer em graça e conhecimento. Que possamos amar a Santa Escritura. Não negocie o seu tempo precioso com outra coisa que não seja a Santa Escritura. Você vai ver mudança radical na tua vida. Você vai começar a chorar na presença do Senhor. Você vai começar a ter sensibilidade espiritual, porque só a palavra pode nos afastar do pecado. Amém? Que essa palavra possa falar melhor no teu coração. Eu peço a Deus que Ele venha nessa semana nos continuar de te remoendo, né? Remoendo essa palavra, sabe? Essa palavra que foi lida aqui, capítulo 1 aos Romanos, versículo 14, 15, 16, 17. Você possa remoer, que você possa estar pensando, meditando, para que você possa viver o poder do Evangelho na sua vida. Amém? Deus abençoe você. Vamos ficar de pé, vamos encerrar.